Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. São 13 horas e 32 minutos. Estamos mais uma vez ao vivo aqui pela Band Amazonas e desde já agradecendo a você pela audiência e muito obrigado a você também pela participação. É você que nos ajuda a fazer o programa. Hoje nós teremos matérias policiais, teremos matérias a respeito do seu direito como consumidor, teremos matérias comunitárias, mas também nós abriremos espaço daqui a pouco para os agentes de combate à endemia que estão sendo despedidos, que estão sendo demitidos, são mais de 472. Isso é uma preocupação muito grande, porque diz respeito a pais de família que estão sendo dispensados, mas também a pessoas que estão fazendo o combate à dengue no nosso município, algo muito preocupante. Nós teremos também hoje a participação do doutor Otávio Gomes, ele que é responsável pela Promotoria do Consumidor do Ministério Público do Estado. Estaremos conversando também a respeito das ações do Ministério Público. Mas nós já vamos trazer a primeira matéria. Membros do Conselho Comunitário do bairro da Colônia Antônio Aleixo são presos por estelionato. A reportagem é do Tiago Quara. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Seccional Leste e 28º Distrito Integrado de Polícia, prenderam em flagrante 7 membros do Conselho Interativo Comunitário de Segurança do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. Todos os 7 são acusados de cobrarem e oferecerem serviços como orientação jurídica, cadastros dos programas Minha Casa, Minha Vida e Menor Aprendiz e também agendamento no Detran, entre outros. De acordo com o delegado que acompanhou o caso, todos os serviços eram cobrados em média de 10 a 15 reais, além também de 1 quilo de alimento não perecível. Ocasião que foi dada a voz de prisão a todos os 7 membros do conselho que estavam presentes, foram conduzidos. Alguns confessaram realmente que sabia, outros desconfiavam que realmente tinha alguma coisa de estranho. Na sala do conselho foi encontrada uma quantia de R$ 2.678 e essa grande quantidade de alimentos. Com os acusados, a polícia encontrou 362 quilos de alimentos não perecíveis e uma quantia de R$ 2.668. O delegado afirmou que todos os envolvidos agiam tanto na capital como no interior do Amazonas e ainda utilizavam o nome da delegada titular do 28º Distrito Integrado de Polícia, Tatiana Feijó. 2 pessoas lá que estavam angariando, conseguindo recursos financeiros da população e utilizando o nome da delegada, da doutora Tatiana Feijó e do 28º DIP. Foi identificado aproximadamente umas 5.000 fichas nos armários do Conselho Comunitário. 13 pessoas já compareceram aqui e já prestaram esclarecimentos. Mediante agora a divulgação da imprensa, nós acreditamos que mais vítimas vão comparecer, procurar o 28º DIP. Ataíde Alves da Silva, Elisângela Ribeiro Gonçalves, Francilete de Almeida Siqueira, o presidente do Conselho Comunitário de Segurança, João Barreto dos Santos, João Nogueira Ferreira, a tesoureira Maria Socorro Macina Araújo e Núbia Neres Rodrigues foram encaminhados à cadeia pública estadual e irão responder pelos crimes de falsidade ideológica, associação criminosa e estelionato. Olha, é lamentável que existam pessoas que se valham da boa-fé de comunitários, como da comunidade da Colônia Antônio Aleixo, uma comunidade pobre, uma comunidade carente, que já sofre com tantos problemas, e pensa que vai encontrar num conselho comunitário, vai encontrar ali o braço amigo, a mão amiga, que vai poder resolver os seus problemas. Mas na verdade eles estavam sendo enganados. Estavam sendo enganados e por pessoas da própria comunidade. São moradores da própria comunidade. Que bom que a polícia agiu com firmeza, agiu com rigor. Essas pessoas já estão presas nesse momento, vão pagar pelo que fizeram. Agora, tenha certeza, eu sempre falo que o maior castigo, ele não vem da justiça dos homens. Ele pode ter certeza que vem da justiça divina. Porque eu tenho certeza de que Deus não se alegra com esse tipo de procedimento. Principalmente
enganando pessoas humildes, enganando pessoas com baixa instrução, enganando pessoas que realmente necessitam do auxílio de um órgão como um Conselho Comunitário de Segurança dentro das suas comunidades. Olha, eu falei ainda há pouco que nós iríamos falar a respeito de um tema que tem causado repercussão na mídia, e hoje eles estiveram na Câmara Municipal de Manaus, nós tivemos uma reunião na sala da presidência e hoje eles estão aqui para falar a respeito desse problema que tem causado preocupação a eles e tem causado preocupação também em toda a cidade. Estou recebendo aqui o Joel, juntamente com a comissão dos agentes de combate à endemia do Estado, mas que presta serviço para o município, e vocês estão muito preocupados porque receberam cartas dizendo que vocês estão demitidos. Agora a gente está aí no impasse, que é um impasse jurídico, porque vocês também têm direitos. Já tem pessoas lá com 15 anos, já desenvolvendo a função 20 anos. Boa tarde, Joel. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, vereador. Muito obrigado por você receber o seu programa aqui. Nós queremos fazer aqui uma missão, pedir ao nosso governador, José Melo, pedir que ele pudesse nos receber, dar um esclarecimento, porque nós fizemos nossa manifestação na segunda-feira lá em frente ao Palácio e nós não fomos recebidos por eles. Aonde nós temos ido, tanto na Palácio do Governo como na Fundação de Saúde, ninguém dá esclarecimento para nós. Fomos até a Assembleia Legislativa conversar com o líder do governo, só diz que ele está sabendo, mas também não dá um esclarecimento para as pessoas, para nós, na nossa categoria. A nossa categoria aqui são os agentes de EMES que têm trabalhado há muito tempo. O menor aqui, que trabalha aqui, vereador, acho que ele tem 13 anos, mas os demais já têm 20 anos. Eu estou aqui representando a nossa categoria porque tem pessoas que já não têm mais idade de estar trabalhando já no mercado. E hoje o governo está mudando essas pessoas na rua. Nosso estado do Amazonas foi o único estado que conseguiu reduzir o estado de epidemias. E a recompensa que nós estamos recebendo agora pelo governo é a nossa demissão. E nós queremos conversar, dialogar com o governo. Segundo o que o governo diz, vereador, é que ele recebeu um parecer do Tribunal de Contas, do TCE, dizendo que nós estamos ilegalmente, inconstitucionalmente. Mas eu quero deixar um recado aqui ao governo também, que ele possa analisar a nossa situação com a Lei 11.350, que fala sobre a nossa categoria dos agentes de EMES, a qual nós estamos amparados. Agora, eu tenho reforçado isso desde manhã, porque é claro que nós temos uma preocupação muito grande com a situação de cada um de vocês. Afinal, são pais, são mães de família, que dependem disso para o seu sustento. Mas está em jogo também, minha gente, a questão da saúde pública. A própria cidade, como você muito bem colocou, são essas pessoas que são responsáveis pelos baixos índices de incidência da dengue, da febre chikungunya e agora da zika também. São eles que estão na rua, colocando inclusive a vida em risco, porque trabalham com alguns agentes, reagentes químicos, algumas situações que colocam a vida de vocês em risco também. E são eles os responsáveis por nós termos hoje uma certa tranquilidade de falar em dengue no nosso município. Eu faço aqui o apelo ao governo do estado do Amazonas. Eu sei que nós temos uma pessoa sensível à frente do governo do estado e que tem que estar atento à questão dos pais e mães de família, desses agentes de combate à endemia, mas também que tem que ter uma preocupação com a saúde pública. Amanhã vocês vão ter um encontro, aliás, eu estarei presente também nesse encontro, com o defensor público, Dr. Carlos Alberto, que está à frente também dessa situação aí de vocês. Verdade. O vereador, quer deixar aqui um apelo com você, que você pudesse conversar com o prefeito, porque essa categoria, elas são cedidas à Secretaria Municipal de Saúde. Nós prestamos serviço à Secretaria Municipal. E lá nós somos cedidos. E eu quero deixar aqui um apelo, vereador, que você pudesse conversar com o prefeito, que o prefeito pudesse intermediar por nós. Isso, se ele puder olhar para nós, porque nós somos uma categoria que votamos nele, nós votamos no José Melo. Governador, o senhor que disse que era o caboclo humilde, quero ver a sua humildade com a nossa categoria agora. Mostre a sua humildade, eu receba, vamos conversar. Eu quero conversar com o senhor, não com seus assessores. Venha conversar conosco, mostre a sua humildade que você tem conosco.
Obrigado, vereador, eu agradeço por nos receber aqui no seu programa. A participação de vocês, muito obrigado. Tá? E até amanhã nesse encontro com o Defensor Público. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Joel. Grande abraço. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Muito obrigado. Uma ótima tarde. Olha, é realmente um assunto que merece uma atenção muito grande. Eles estão fazendo uma movimentação respeitosa dentro dos limites democráticos e a gente espera que eles possam ter essa situação resolvida. Olha, os moradores da comunidade do Monte das Oliveiras querem reforma do reservatório de água do bairro. Realmente um problema muito complicado. Quem traz a reportagem é o Marcos Assunção, aqui na tela. Apesar da placa estar indicando que é proibido a entrada de pessoas não autorizadas, os portões deste terreno, que dá acesso a esta caixa d'água, que deveria fornecer água potável aos moradores do bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte, virou um convite aos usuários de entorpecentes e a prática de orgias. No local, é possível ver o descaso e o abandono por parte da empresa concessionária do fornecimento de água na região. O seu Dilson é morador antigo, paga suas contas em dias e reclama da falta de cuidados no local. Tendo que ver sem poder fazer nada, e pior que a gente toma água toda poluída da moçada aí que bagunça aí na caixa d'água. Criança aí, ó, morre uma criança afogada aí depois que vão tomar providência, tem que tomar providência antes. Andando por toda a extensão do terreno, conseguimos encontrar latas de cervejas, embalagens de alimentos, sapatos e até roupas. Para alguns moradores que têm um fornecimento precário do precioso líquido, esse é o momento da concessionária rever o que está acontecendo no local e reformar toda a estrutura. A gente está fazendo um apelo para ver se dá um jeito aqui, botar um segurança aqui, pelo menos, para examinar isso aqui, porque desse jeito todo mundo fica sofrendo aqui. A necessidade devido à bagunça que existe aqui. Isso aqui não é só um que fala, não, é todo mundo que mora aqui fala a respeito disso aí. Fios elétricos se misturam à água, que consequentemente vira criadouro do mosquito causador da dengue e outras doenças. Para o Raimundo, que faz ponto de mototáxi em frente à caixa d'água, é revoltante o descaso com os moradores por aqui. Na verdade, a gente quer uma segurança, né? Porque você sabe que hoje o patrimônio público está um pouco esquecido, né? Então isso aí a gente paga e precisamos mais de um pouco de respeito, né? Então é assim, como você vê, aqui entra todo tipo de gente aí, isso aqui já foi solicitado e o povo, acho que esqueceram um pouco da íntegra do nosso bairro, né? Olha, é até motivo de piada essa placa que é colocada aí na frente desse reservatório. É expressamente proibida a entrada de pessoas estranhas, é isso que diz a placa? Mas está totalmente aberto, tá aí, ó. Pessoas não autorizadas, é expressamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas, isso logo na entrada desse reservatório. E é um reservatório que abastece Monte das Oliveiras, Monte Pascoal, Galileia e adjacências. Vocês verificaram como é que está a situação desse reservatório? É uma situação muito preocupante, está tomado pelo mato. E aí, nesse local, né, os bandidos fazem a festa à noite. Eles consomem droga, eles praticam sexo, eles assaltam, se escondem aí dentro, né? Eles fazem bebedeira, eles tomam banho aí, eles ficam muito à vontade. E quando tem um problema de fornecimento de água, pode ter certeza que é aí que reside, né, o X da questão. E a empresa Manaus Ambiental se pronunciou a respeito disso? Não deu nenhuma informação? A nossa produção entrou em contato com a empresa Manaus Ambiental? Né? Ainda não deram um retorno a respeito dessa situação. Olha, é por essas e outras que a população se revolta com algumas concessionárias de serviço público. Por isso, olha a situação em que se encontra o reservatório do bairro Monte das Oliveiras. Está realmente entregue não apenas às baratas, aos ratos, aos bandidos, a tudo que não presta, ao mosquito da dengue, a gente estava falando de dengue ainda agora,
uma situação realmente vergonhosa para uma concessionária que quer ser exemplo na nossa cidade. Nós esperamos que essa resposta venha, mas muito mais importante do que a resposta que vai ser dada ao programa para os comunitários é verificar o seguinte: é necessário que esse reservatório seja reformado, é necessário que esse reservatório tenha condições para fornecer água de qualidade a esses moradores. Nós esperamos uma resposta da empresa Manaus Ambiental. Amanhã tem programa, espero que até amanhã a gente possa ter uma resposta. Bem, estou recebendo aqui meu querido amigo Dr. Otávio Gomes, ele que é da Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público, aliás, muito atuante, que tem prestado relevantes serviços à nossa cidade e ao nosso estado. Boa tarde, doutor Otávio, obrigado. Eu também quero dar uma boa tarde a você, vereador Álvaro Campelo, também a tua técnica, aos teus telespectadores. É um prazer estar aqui com você pela vez primeira, no seu programa, você que é um defensor das causas do consumidor e que tem se mostrado no seu mandato também à frente da Câmara Municipal um defensor ardoroso dessas questões, e tenha da nossa parte também esse respeito, essa admiração pelo trabalho, e lógico que a gente já fez inclusive algumas parcerias com a Comissão de Defesa de Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, e para nós é muito relevante esse trabalho que você desenvolve à frente daquela comissão. Muito obrigado, doutor. O Ministério Público cobra R$2 milhões da Amazonas Energia por danos morais coletivos. A empresa já se posicionou a respeito disso? Essa ação ela já foi concluída ou ainda está aí tramitando, doutor? É uma das ações que tramitam na Justiça envolvendo a empresa Amazonas Energia, especialmente na questão referente aos apagões. A gente sabe dos apagões que ocorrem em Manaus. Nós já tivemos a oportunidade de discutir, de cobrar, de estar envolvendo a própria ANEEL nisso, mas decidimos o seguinte: a cada apagão, uma nova ação. Infelizmente não temos ainda uma resposta, por isso que a gente bate numa questão, vereador Álvaro, o senhor é testemunha disso, e quero continuar conclamando todos nós para lutarmos por uma vara de defesa do consumidor. Importante. Acho essa de importância maior, porque nós somos em Manaus 2 milhões de consumidores. Nós não podemos ficar com as ações tramitando entre as várias varas cíveis que tem no Tribunal de Justiça, na estrutura do tribunal. Então, para que nós tenhamos uma resposta mais efetiva, era importante que nós tivéssemos uma vara específica, porque aí o juiz se identificaria com as questões. Não quero dizer que todos eles não se identificam com a questão do consumidor, mas estaria muito mais afeto a ele resolver esse tipo de questão. É uma ação que ainda tramita. Nós cobramos isso porque se entende que o prejuízo para o cidadão manauara é nesse montante. Isso não quer dizer que isso retorne para o bolso do consumidor, mas vai ficar no Fundo de Defesa do Consumidor assim que houver o julgamento da ação. Doutor, recentemente nós tivemos uma reunião da qual o senhor participou e nós somos muito cobrados, porque entende-se que o legislador é o representante da população dentro da Casa Legislativa a respeito da lei do estacionamento fracionado, né? A gente tem comentado isso, muitos estabelecimentos se recusam a cumprir a lei, outros cumprem a lei, mas acabam fazendo isso de uma forma abusiva, onerando o bolso do consumidor, e nós teremos um próximo encontro para que nós possamos chegar a um entendimento, a um consenso de que o consumidor não seja penalizado com uma cobrança abusiva e o empresário também, que visa o lucro, obviamente, ele não seja prejudicado no seu negócio. Mas é uma luta muito árdua essa, embora estejam todos os órgãos de defesa do consumidor aí reunidos para fazer valer uma lei que foi criada para beneficiar a população, mas é que acabou causando prejuízo ao bolso do consumidor. Sem dúvida, né? É uma lei benéfica para a população, essa lei do fracionamento, mas infelizmente a gente não tem encontrado por parte dos agentes econômicos que lutam e que gerenciam esses estacionamentos uma atenção para o cumprimento da lei.
Nós tivemos a oportunidade, vereador, de já fazer uma proposta anterior de um termo de ajustamento que não foi acatado pelos agentes dos estacionamentos, os shoppings de um modo geral. Nós tivemos aquela reunião na Câmara Municipal e de lá nós tivemos a oportunidade de reunir com a Procuradoria da Câmara e também com o PROCON Municipal. E fizemos uma nova proposta, encaminhamos a eles. O prazo limite é hoje para uma resposta e devemos ter uma nova reunião na sexta-feira lá na Câmara Municipal, como já havia sido acordado anteriormente. Esperamos que eles acatem a proposta que foi feita. Ninguém inventou nada, propusemos exatamente o que está na lei, o fracionamento. Se, digamos, o espaço por 1 hora é de R$1, a partir daquela meia hora que existe como se fosse uma concessão, enfim, de o consumidor não pagar, a partir daquela meia hora ele já pagaria fracionado. Enviamos essa proposta, 1 hora, R$1, hipoteticamente, 2 horas, R$12, com fracionamento normal. Vamos aguardar que eles acatem. Se não, aí realmente, como aquilo que nós já tivemos oportunidade de conversar lá, somente o caminho do judiciário vai nos restar nesse momento. E olha que nós temos tentado o diálogo, né? Eles não podem, em nenhuma forma, dizer que o procedimento foi um procedimento na base da força, que eles não tiveram nenhuma oportunidade de conversar. Nós temos proposto o diálogo. Infelizmente, o diálogo parece que não tem resolvido. Agora, o Ministério Público também tem atuado muito na questão dos estabelecimentos comerciais de supermercados que ainda insistem em infringir alguns princípios que seriam básicos, por exemplo, a conservação do alimento em um local adequado, verificar a questão do prazo de validade. É impressionante como, por mais que se fale a respeito dessa questão e que se façam ações nesse sentido, fiscalizatórias, alguns estabelecimentos ainda desrespeitem e acabem prejudicando o consumidor, doutor Otávio. É uma realidade, né? A gente tem que permanecer vigilante com esse tipo de fiscalização e a ideia nossa de uns 4, 5 anos para cá é exatamente unir os diversos órgãos que atuam mais diretamente com essa questão. E aí nós temos a Devisa, né, que é a Visa Manaus, na parte de vigilância sanitária, o IPEM, que atua nessa parte de pesos e medidas, a própria Delegacia do Consumidor, que também participa conosco, e também o PROCON. Então, nós fazemos a união desses órgãos e é feita uma fiscalização, é uma espécie de um pente fino. Pelo menos em 3 dias, é feito praticamente toda a rede de supermercados é fiscalizada. De novo, aquilo que você já colocou aí, volta a acontecer exatamente, praticamente as mesmas situações desses alimentos mal acondicionados, de não respeitar peso adequado em metro e também alguma mercadoria estragada. Então, isso vai redundar, evidentemente, em alguns procedimentos no campo civil, buscando a reparação civil, e no campo penal, a responsabilidade penal de quem infringiu normas de direito do consumidor no Código de Defesa. Então, são essas situações que se encontram lá. É importante, eu queria destacar também aqui, e também conclamar aqui a Câmara de Vereadores, na sua pessoa, nós precisaríamos ter, vereador, uma autonomia dos órgãos de atuação nesse campo da Devisa, principalmente na questão da vigilância sanitária. Nós já tivemos a oportunidade de discutir internamente, e talvez nós tenhamos que ir mais um pouco adiante. Esses órgãos, eles padecem de uma vinculação, infelizmente, política. Aqui eu não abomino a política, eu estou falando da política, às vezes até partidária, enfim. Certo. De eles terem alguma atuação e sofrerem algum revés por isso. Eles até nos procuram, muitas das vezes, procuram o Ministério Público para ter uma chancela, exatamente para ter alguma autonomia na fiscalização deles. Mas o ideal seria que esses órgãos tivessem mandatos, como tem as agências, reguladoras de energia, de planos de saúde, enfim, de água,
por que não também estender isso no âmbito municipal e mesmo estadual, de haver mandato para esses responsáveis por esses órgãos de fiscalização que atuam, porque eles às vezes se sentem constrangidos na atuação, às vezes ao atuar um supermercado que representa um poder econômico muito forte, eles se sentem muitas das vezes até meio que, porque a reação que pode vir daí. Então é um cargo de confiança e é um cargo, evidentemente, por ser de confiança. Mas é uma boa sugestão. Né? É uma boa sugestão. Eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão. Doutor, a gente teria ainda mais assuntos a abordar. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer aqui a sua presença e dizer que o Ministério Público, junto com a Promotoria do Consumidor, tem sido assim, um grande parceiro da comissão nas ações relativas ao direito do consumidor. Eu gostaria aqui de reconhecer isso publicamente e de agradecer o seu empenho. Eu também agradeço a oportunidade, agradeço também esse momento aqui e, evidentemente, volto a ressaltar também que é importante as parcerias entre os órgãos de defesa do consumidor. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Doutor Otávio, obrigado. Muito obrigado pela presença. Nós estamos chegando ao final do nosso programa desta quarta-feira, agradecendo a você imensamente pela sua audiência, pela sua participação e fazer o convite para que você amanhã esteja ligado aqui na Band a partir das 13h30 conosco aqui na Band Amazonas. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.